político. Uma reunião prevista para o próximo domingo promete arrematar os últimos ajustes para a federação entre o PP, o Progressistas, e União Brasil. Repórter Bruno Pinheiro, mais uma vez aqui com a gente. A expectativa é de que, se não rolar a assinatura nesse domingo, não será nunca mais. É isso, Bruno? O que se espera é que seja uma reunião definitiva, viu, Tiago? Essa reunião no final de semana entre Ciro Nogueira e Antônio Rueda. Eles até se encontraram durante esta semana, feriado de Carnaval do Rio de Janeiro, mas essa reunião no domingo, sobre a federação. Inicialmente se falava ainda sobre o Republicanos, mas que está bem distante dessa negociação, então, desse interesse de uma federação. O que acontece que nas últimas semanas, com esses números que foram divulgados do governo federal, uma queda na popularidade animou siglas do Centrão a desembarcar do governo federal. Ciro Nogueira está sendo muito cobrado, inclusive, por devolver o Ministério do Esporte, como quem ocupa hoje é o ministro André Fufuca, que também é deputado federal e acabou de estar licenciado para ocupar essa vaga na esplanada dos ministérios do governo federal. Diante disso, essa negociação, o que se espera então sobre essa federação e, na sequência, esse gesto para o governo, que seria desembarcar do governo federal nessa reta final, já na verdade, de olho nessas articulações para as eleições de 2026. Essa conversa será então muito importante e repito que no início o Republicanos até estava também nesta negociação, mas agora acaba ficando um pouco mais distante. Diante disso, então, aguardar essa reunião no domingo. Ainda não tem uma confirmação se será já aqui na capital federal ou em São Paulo, mas esse encontro é entre Antônio Rueda, que esteve com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e também Ciro Nogueira. Ainda falando sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi confirmado agora há pouco pelos advogados de Bolsonaro que enviaram a defesa para o Supremo Tribunal Federal. Então, já está confirmado que receberam no STF essa defesa, que tem até às 11h59 desta segunda-feira para enviar. Só atualizando, então, o núcleo 1 apresentou a defesa: Alexandre Ramagem, Augusto Heleno, Mauro Cid, o ex-ministro Sérgio Nogueira, Jair Messias Bolsonaro. Ainda não enviou a defesa o Almir Garnier, Anderson Torres e o general Walter Braga Neto. Esses eles têm até às 11h59 de hoje para enviar a defesa. A gente vai aguardar então justamente quando isso deverá ser enviado para o Supremo Tribunal Federal, mas o que era aguardado era do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já está confirmado, foi enviado para o Supremo. Eu li inicialmente uma parte desta defesa, que tem mais de 129 páginas. Tiago. Bruno Pinheiro, então, confirmando que a defesa do ex-presidente já enviou a defesa ao Supremo. Você continua atento, volta daqui a pouquinho com outras informações. Vou chamar os nossos comentaristas. Começo por você, Vilela, falando sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. 2 trechos curtos que nós já tivemos acesso. O primeiro trecho diz o seguinte: apesar do que constava no tal plano punhal verde-amarelo, o peticionário, o ex-presidente Jair Bolsonaro, nunca planejou a prisão de ninguém, nem mesmo do ministro Alexandre de Moraes. Então, esse é um dos pontos. Um outro: restou, sempre de acordo com a denúncia, apenas uma minuta de decreto prevendo o estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. Minuta que ninguém nega, nunca foi assinada. Claro que são quase 130 páginas, Vilela, mas a defesa vai nesses pontos em que foi feita a acusação contra ele. Exatamente. Ao longo agora desse momento da denúncia, da acusação, a Procuradoria ela apresenta um relato estabelecendo e concatenando os diversos pontos nos quais se relacionam essa questão. E justamente o papel da defesa, e aí da defesa individualizada de cada um dos envolvidos, é de eventualmente fazer com que haja uma demonstração de que os réus em questão, de que os seus clientes não tenham qualquer atuação direta nesse conjunto de atos. É isso que vai ser demonstrado e que vai ser pelo menos justificado, batalhado agora pela defesa dos envolvidos. Muitas vezes existe aí a construção de uma narrativa, mas a tese da defesa é de que a narrativa ela ultrapassa os elementos fáticos, que os elementos fáticos por si só não podem ser unidos de uma forma à construção dessa tese que está sendo defendida na denúncia, mas sim
dizem que se trata de uma série de elementos espalhados e que estão sendo unidos de uma forma indevida e que, por isso, essa denúncia não deve ser aceita. E rapidinho, antes de passar para a Dora, a gente ficou devendo aquela pergunta para você sobre Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. Tem alguma chance de prosperar esse pedido da defesa dele para que os dois voltem a se conversar? Olha, tem total possibilidade. Não há justificativa para que agora, uma vez finalizadas as investigações e uma vez um dos investigados não tendo sido denunciado, não resta outra justificativa nenhuma para que seja mantido esse tipo de restrição cautelar envolvendo dois investigados. Agora não existe mais investigação. Agora, muito menos dois réus, dois acusados. Agora, apenas um desses dois tem o processo subsistindo, pelo menos por enquanto, e o outro, em relação ao outro, não subsiste mais absolutamente nada. Então, a medida mais correta é que possa retomar essas relações entre os dois envolvidos. Ô Dora, para você eu quero perguntar, claro, a federação entre o Progressistas e o União Brasil. Isso vai formar um grande bloco na Câmara dos Deputados? Lá na frente é possível já pensar, isso pode dificultar a vida do próprio governo, toda essa composição de forças no Congresso? Olha, pode dificultar mesmo, se isso for realmente materializado, confirmado, porque na federação os partidos federados são obrigados a ficar juntos durante 4 anos, inclusive concorrer em eleições juntos. E nesse momento em que União Brasil já tem um postulante aí, o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, anunciando que vai no dia 4 de abril lançar a candidatura dele, vai rodar o país com o Gustavo Lima, já está dizendo que vai botar o Gustavo Lima debaixo do braço e vai rodar o país. De outro lado, a gente tem o ex-ministro, senador Ciro Nogueira, presidente do PP, reforçando a ofensiva para que o ministro dos Esportes, André Fufuca, que é do partido, deixe o ministério para que se faça um desembarque desde já. Não é bem um desembarque do partido, porque o partido, como agremiação, nunca embarcou, mas o fato de ter um ministro é importante. E então tem essa discussão aí que começa, essa história de Centrão sair do governo, e quando dois partidos importantes, como o PP e União, resolvem se juntar, eles estão mandando um recado sim, olha, nós temos aqui o nosso próprio projeto para 2026.